Seja bem-vindo, meu nome é Paulo Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Quem fez esse relato foi uma mulher. Eu sou completamente apaixonada pelo sobrenatural. Quando eu era pequena, tive uma experiência aterrorizante. Eu fui passar o Natal na casa do meu pai, que é filho de índios. Ele construiu uma casa no meio da mata, perto de um cemitério. Na frente da casa não tinha parede, então ele colocou uma lona de plástico muito grande. Na primeira noite que eu estava lá, não consegui dormir com um barulho de passos e sussurros do lado de fora, como se tivesse alguém conversando baixinho. Eu dormia na sala, de frente para a lona. Era muito quente, então a janela ficava aberta à noite. Em um certo dia, os cachorros estavam latindo muito durante a noite, até que os barulhos pararam. Mas foi aí que começou o meu desespero. Algo começou a correr ao redor da casa. Parecia o barulho de um cavalo. Nesse momento, eu comecei a chorar. E o pior de tudo é que não tinha energia elétrica nessa casa. A única luz que tinha era a de uma lamparina que ficava acesa a noite toda. Só que ela se apagou do nada. Eu fiquei em choque, com muito medo. Aí de repente os barulhos cessaram novamente. Estava um escuro terrível. Foi então que eu peguei um isqueiro que ficava na mesa da sala e ouvi um barulho vindo da janela. Olhei e vi com a luz do isqueiro uma pessoa muito alta na janela. Parecia um gigante. Não sei se era homem ou mulher. Só sei que do nada essa coisa desapareceu. Eu fiquei apavorada e contei para o meu pai o que tinha acontecido. E ele me disse que no primeiro dia que ele dormiu ali, ele ouviu o mesmo barulho de cavalo e saiu para ver o que era aquilo. E ele viu na varanda um homem gigante. Eu não sei o que era aquilo. Só sei que desde aquele tempo eu nunca mais vi meu pai. Uma árvore caiu em cima dele e ele morreu. Hoje eu moro com minha avó na cidade de Manaus, no Amazonas. E nessa época, eu morava no interior do Amazonas, no rio Solimões. Isso aconteceu comigo. Eu não sabia o que era aquilo. Uma noite no ano de 2019, acordei e olhei para o meu armário e vi um homem de pé dentro dele, com o pescoço e os ombros encurvados, pois não há espaço para ficar em pé no meu armário. Eu não conseguia ver nenhuma característica distintiva, pois ele era todo preto, como alguém vestido de preto no escuro. Mas era possível perceber que ele tinha um chapéu. Eu ergui um pouco o corpo na cama e não conseguia parar de olhar, tentando identificar o que eu estava vendo. Meu marido finalmente acordou e começou a me bater no braço, perguntando se eu estava bem. Mas eu não consegui responder. Eu o sentia batendo no meu braço e podia ouvi-lo. Mas eu estava tão focada nessa coisa no meu armário que fiquei paralisada. Desviei o olhar e respondi a ele. E então, quando olhei novamente, aquela coisa havia sumido. Nada no meu armário tinha aquela forma. Um ano ou mais depois, minha filha e eu estávamos assistindo a um documentário sobre paralisia do sono, onde falavam do homem do chapéu. E eu fiquei chocada. Eu disse a ela que o tinha visto. Definitivamente não era parte da paralisia do sono, pois eu estava acordada.
Podia me mover e falar. É uma loucura saber que vi algo que tantos outros viram, e antes de saber que era uma coisa sobrenatural. Essa é uma história real. A identidade das pessoas envolvidas foi mantida em sigilo. Esse relato foi feito por uma mulher. Eu tenho uma prima que hoje tem 18 anos, mas na época ela tinha de 2 para 3 anos de idade. Ela era muito apegada com o tio dela. Ele era um pai para ela, já que a irmã dele, que era a mãe dela, era mãe solo. Um dia ele saiu de noite e não voltou. De manhã, essa minha prima foi até a porta e começou a conversar muito. Ela falava certinho desde muito nova. E no meio da conversa, ela disse tio. Aí todo mundo estranhou. E a mãe dela perguntou com quem ela estava conversando tanto. Ela respondeu que com o meu tio. Disse que ele veio dizer tchau para ela, que amava muito ela e que ele estava com um machucado na parte de trás da cabeça. Ok, se passou umas 2 horas e chegou a notícia que ele tinha sido vítima de um assalto e foi morto. E minha tia tinha que ir reconhecer o corpo. No IML, constataram que ele tinha morrido há mais de 10 horas e naquele momento eram 11 horas da manhã. Então tinha sido de madrugada. Os assaltantes deram um tiro na nuca dele. Ninguém nunca soube responder o que a minha priminha viu naquele dia, mas acreditamos que realmente ele veio se despedir dela. Esse relato é real. Esse relato foi feito por uma moça. Um certo dia já era de noite. Meus pais haviam saído para uma festa na casa de um amigo deles. Então eu fiquei em casa com a minha irmã de 7 anos, que tem um pouco de sonambulismo. Meu irmão ainda estava na rua, provavelmente ainda caçando pokémons, com os seus amigos. Ou seja, eu estava praticamente sozinho em casa, pois minha irmã, com 7 anos, só ficava trancada no quarto dela vendo TV. Eram umas 9 horas da noite, e eu estava na sala assistindo TV. E minha irmã tinha subido para o quarto dela para dormir. Nossos quartos eram no andar de cima. Do nada eu ouço alguém falar. Parecia a voz de um homem. Tive a impressão de já ter ouvido aquela voz em algum lugar. Por isso subi as escadas imediatamente. Entrei no meu quarto e não tinha ninguém lá. Fui no quarto dos meus pais. Ninguém também. Mas quando eu fui no quarto da minha irmã, ela estava sentada na cadeira de balanço que tinha do lado da sua cama. Conversando com quem? Eu não faço ideia. Aí eu perguntei, Mana, com quem você está falando? Ela olha para mim e diz, com o Rian, seu namorado é. Ele disse que está com saudade. Naquele momento eu quase tive um treco, pois o Rian realmente era meu namorado, mas ele tinha falecido há 6 meses em um acidente de carro. Quando eu ouvi aquilo, eu me arrepiei toda. Eu disse, o Rian morreu, mana. E ela me respondeu, mentira, ele está aqui na minha frente. Eu não via nenhuma pessoa além da minha irmã no quarto. Não sei explicar o que foi aquilo, mas depois desse dia, eu não durmo mais direito. Isso aconteceu na minha casa. A partida. Meu pai era espírita. Assim ele dizia. Ele expulsava demônios e falava com os mortos. Eu nunca soube ao certo qual era a doutrina dele. Vivi muitas coisas ao seu lado,
Ele morreu depois de lutar por 20 anos contra o câncer. E sempre falava que no dia em que ele morresse, iria nos avisar. Como eu morava a quase 200 quilômetros de distância e ele estava internado no hospital em um estado muito grave, eu ligava todos os dias para ele. E no Dia dos Pais, eu liguei para ele e ele não me respondia. Somente ouvia por causa da sua situação de saúde. Então eu sabia que o dia da partida dele estava próximo. Em uma sexta-feira, às 4:30 da manhã, desabou um temporal e eu nunca tinha visto tanta chuva. Então eu levantei e olhei todas as portas e janelas se estavam bem fechadas e deixei um fósforo separado para o caso de faltar luz. Entrei no quarto e alguém começou a bater na porta da casa. Parecia que ia destruir tudo. Liguei a luz e fui andando em direção da porta, que era metade de vidro. As minhas filhas começaram a sair de dentro dos quartos. E quando cheguei na porta eu disse: já vai, já vai. Mas pelo vidro eu não via ninguém, pois a luz do poste batia bem na minha área. Então eu abri a porta e, para minha surpresa, não tinha ninguém. Saí para o lado de fora, olhei e nada. Então olhei para o chão, porque se alguém esteve ali, teria que ter as marcas dos pés molhados no piso. E nada. Eu voltei para dentro e pensei: foi você, pai? Você partiu? E senti algo gelado no meu rosto, como se alguém estivesse encostado em mim. Às 5 horas da manhã, minha mãe ligou dizendo que meu pai havia partido. Essa foi a maior prova que o meu pai deu às minhas filhas, que não acreditavam na vida após a morte. Até hoje elas lembram disso. E foi uma delas que me pediu para eu contar isso que aconteceu. Esse é o meu relato. O que você achou desses relatos? Escreva nos comentários e diga de qual deles você mais gostou. Se inscreva no canal, deixe seu like e, se gostar do vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Isso ajuda muito o canal. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.